Vamos continuar a leitura do nosso resumo do livro do Henrique Bernardes, que são as línguas. Vamos ler agora vamos ler o capítulo 2, tá? Capítulo 2, de línguas, dialetos, idiomas, falas, jargões, diergas. Geralmente, as definições de jargão seria na fala coloquial, né? Aquelas e dialeto são questões puramente políticas, tá? Então, geralmente, as definições de jargão, né? Um modo de falar específico, né? E dialeto, jargão seria gíria, né? Algo como gíria, né? E dialeto são questões puramente políticas. Muitas vezes se consideram pejorativas, então muitas vezes se consideram pejorativas. O autor distingue três tipos de variantes de uma língua. A variante diatópica, que são formas de uso de uma língua nas diferentes regiões, né? Então, variante diatópicas. Depois nós temos variantes diastráticas, que são as diferenças entre os diferentes estratos sociais, as classes sociais, né? Então aí nós temos as variantes diastráticas. São diferenças entre as distintas classes sociais, né? A classe alta fala de um modo, né, mais, vamos dizer, mais elegante, né? E a classe social mais inferior geralmente fala uma linguagem mais menos elegante, vamos dizer assim, né? Mais comum. E linguagens especiais, né? Aqueles usados por grupos especiais. Então, linguagens especiais usadas por grupos especiais. Vamos ver aqui então, recapitulando, o autor distingue três tipos de variantes, né? Em uma língua, variante diatópica, formas de uso em diferentes regiões, diastráticas, diferentes grupos sociais e linguagens especiais, falados por grupos especiais. Estas não é mais do que tradicionalmente se tem considerado, isto não é, né, não é mais do que aquilo que tradicionalmente se tem considerado como dialetos sociais e jargões, respectivamente. Então, a linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para fazer coisas por meio de sinais, fazer as coisas por meio de sinais sonoros ou sinais visuais. Uma língua é um consenso social e se refere tanto a oral como a escrita. Então, a língua se refere tanto à fala como à escrita. Uma língua standard é aquela que se ensina nas escolas e para os estrangeiros. Não é o mesmo que a língua normativa. Então, não é o mesmo que a língua normativa, não é o mesmo que a língua normativa. O standard, a linguagem standard, admite variações. Há um espanhol standard, por exemplo, com variações chilena, vasca, canária. Às vezes se pode criar uma linguagem standard por conveniências políticas, culturais. É algo artificial, não corresponde a nenhuma região em concreto, na realidade.
Vocabulário estándar é aquele que se usa em um âmbito coloquial, por lo que por isso mostra uma grande diversidade. Permite entender-se corretamente a todos os falantes. Então, permite entender-se corretamente para todos os falantes. Falar bem e falar mal. Para falar bem, não é necessário uma instrução acadêmica. O fundamental é que o indivíduo saiba usar a língua adequadamente em cada circunstância. Então, dependendo da circunstância, né, ele tem que saber falar adequadamente, né? Então, aí ele vai estar falando bem. A língua é de quem fala, portanto, as mudanças nela dependerão do que os falantes decidam, né? Do que lo decidam los hablantes, né? Não do que diga a academia real, a Real Academia, a academia que normatiza, né, a linguagem, a escrita. No Brasil nós temos a Academia Brasileira de Letras, né? Na Espanha, a Real Academia. As mudanças, os câmbios são inevitáveis com o passar do tempo, né? Isso a gente percebe claramente que a língua vai mudando com o passar do tempo, né? Fala é uma palavra término, né? Palavra que designa qualquer língua ou maneira de falar. Não é pejorativo em absoluto. Um dialeto é uma variante de uma língua correspondente a uma zona geográfica ou a um grupo social. Então, ou uma zona geográfica ou a um grupo social. Também se usa para designar a língua derivadas de outras mais antigas, como as românicas, né? Línguas românicas. Na próxima aula, vamos estudar o capítulo 3. Por que existem tantas línguas? Né? Isso, então, a gente vai ficar sabendo na próxima aula. Por que existem tantas línguas ou tão poucas?